Olá, estamos de volta para a nossa disciplina Introdução à Teologia e seus Métodos. Esta é a aula 2 e o vídeo 3. Estamos tratando aqui sobre objeções contra a revelação. Filósofos existencialistas já citados anteriormente levantaram algumas objeções. A ciência afirma que tem que existir algum meio de comunicação pelo qual o objeto possa ser colocado em contato com a mente humana. Isso é o que a ciência afirma, e a teologia afirma, respondendo, portanto, à ciência, que a revelação é esse meio. A revelação bíblica é esse meio que coloca o homem em contato com Deus, para que ele conheça a Deus e sua vontade. Mas a própria ciência também faz algumas objeções. Primeiro, que a revelação é necessariamente interna e subjetiva. A revelação, para ser efetiva, deve induzir a novo modo de inteligência. Deve ser entendida. O entendimento das coisas divinas é impossível sem um despertamento dos poderes cognitivos do homem. Bem, não há dúvida de que muito da revelação foi interna e subjetiva, mas a revelação de Deus foi feita também através dos elementos externos, em sua grande parte, por meio de teofanias, milagres, fatos históricos no universo, bem como por meio de palavras audíveis e visões objetivas. Se o homem pode se comunicar por meios externos com seus semelhantes, por que Deus não pode proceder da mesma maneira? Segunda objeção: muitas das verdades reveladas são indefinidas, é o que diz a ciência, para poder constituir material da ciência. Porque essas verdades pertencem à região dos sentimentos, estando além do nosso pleno entendimento, ou são destituídas de um ordenamento. Ora, os fatos da revelação têm efeitos objetivos sobre a mente humana, como acontecem com os fatos da ciência da psicologia. Alegar que os fatos da revelação não são plenamente compreensíveis é rejeitar toda e qualquer outra ciência, pois muitos setores dela não são plenamente inteligíveis ao homem, como, por exemplo, a eletricidade, a energia atômica, a cosmologia, etc. Terceira objeção: que Deus e suas relações com o universo são objetos apreendidos só pela fé, não sendo, portanto, objetos de conhecimento ou científicos, ou objetos científicos. A Sagrada Escritura nos ensina, em Hebreus 11:3, Jeremias 24:7, Mateus 5:18, Lucas 24:25, João 7:17,
Efésios 1:18, 1 João 4, 7, 8, 1 Coríntios 2:14, 1:21, que fé é conhecimento. E o mais alto grau de conhecimento. E o mais alto grau de conhecimento. A quarta objeção diz que Deus, não sendo fenômeno, não pode ser objeto de conhecimento. A ciência prova que se pode conhecer a substância, que é a base de todos os fenômenos. Assim também podemos conhecer a Deus pelas suas manifestações, revelações. Quinta objeção: a revelação é subjetiva e, portanto, não pode consistir material próprio de ciência. Ora, a revelação foi objetivada no universo. Salmo 19, os céus proclamam, manifestam a glória de Deus. Pode-se perceber que para cada objeção foram construídos aqui contra-argumentos. Você pode perceber aí do conteúdo que, no que concerne aos questionamentos da ciência e também da filosofia, a teologia, ao se deixar tomar pela racionalidade somente, deparou-se com essas objeções. Vamos ver aqui também teologia como crítica. Ao entrar a filosofia moderna no cenário teológico, o saber racional adquiriu nova especificidade. Assumiu corajosamente o papel da crítica. E esta, por sua vez, se instalou mesmo no coração da teologia. A crítica nasce das suspeitas filosóficas, atingindo os próprios pressupostos da teologia. Então, a teologia se arma de uma ferrenha apologética para se defender dos assuntos da razão crítica. A função teórico-crítica se incorporou como tarefa permanente da teologia. Os clássicos mestres foram Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Freud, sem deixar de registrar também Immanuel Kant e Ludwig Feuerbach, os quais desempenharam papéis relevantes no despertar dessa função crítica. Mas é preciso atentar para o seguinte: em termos teológicos, a teologia, reflexão sobre a fé, permite-se ser criticada pela caridade, pelo agir cristão. A teologia como ciência. Pode considerar a teologia como ciência? O que é ciência? O estudioso do passado Sir Arthur Thompson, inglês, ele responde dizendo o que significa ciência, entre aspas. É um arranjo experimental de certos fatos, de forma a apresentar um todo coordenado com conexão causal entre várias partes e a descoberta e coordenação de novos fatos surgidos daquele arranjo ou por indução dele. Sir Arthur Thompson. Então, a teologia é considerada ciência. E o propósito da teologia visa a certeza dos fatos com respeito a Deus e as suas relações, e as relações entre Deus e o universo, entre Deus e a criação,
e a exibição desses fatos em sua unidade racional, como partes conectadas de um sistema de verdade formulado e orgânico. Há uma relação acentuada entre teologia e ciência no que concerne e não simplesmente observar, registrar, verificar e formular os fatos objetivos, mas procurar conhecer e explicar as relações existentes entre esses fatos e as relações em um sistema compreensível, corretamente proporcionado e orgânico. Teologia como ciência. Verifiquemos cada um destes pontos cuidadosamente. Agora mais detalhadamente. Primeiro, a existência do objeto ou do fato. Já foi falado isso anteriormente. A teologia age com a existência de Deus, que tem relação com a sua criação. É um fato. É fundamental a fé nesse sentido. A fé é conhecimento e o mais alto tipo de conhecimento. A própria ciência repousa sobre a fé. A fé é conhecimento certo e seguro. Fé não é elemento simplesmente emocional, fictício e sem objetivo. Não há fé onde não existe objeto. Fé é o órgão, ou fé sem objeto pode ser pura imaginação. E o objeto da teologia é Deus. E a fé tem que haver com fatos objetivos. Fé é o órgão pelo qual aprendemos o que está além do nosso conhecimento. A fé é a percepção dos fatos espirituais, das coisas eternas. Hebreus 11:1. A fé nos dá entendimento de realidades que são inacessíveis aos sentidos, como, por exemplo, a existência de Deus e suas relações com a criação. 2. A capacidade da mente humana para apreender o objeto ou os fatos. E a teologia afirma a capacidade da mente humana de apreender Deus e suas relações com o universo. Por quê? O próprio Deus, ao criar o ser humano, homem e mulher, ele instilou no cérebro humano o senso de divindade, que em latim é sensu divinitatis. Então a mente humana ela tem capacidade de apreender o objeto que é Deus ou os fatos. Terceiro, algum meio de comunicação pelo qual o objeto possa ser colocado em contato com a mente humana. A revelação de Deus é esse meio. Por isso, quero apresentar para vocês requisitos para o estudo da teologia sistemática. Primeiro, da própria teologia, não só sistemática, a teologia bíblica, a teologia contemporânea. Primeiro, é preciso ter uma mente disciplinada para poder coligir os fatos, agrupá-los, conduzir as conexões, prová-los pelas escrituras e pela experiência. 2. Um hábito mental intuitivo ao invés de puramente lógico, ou seja, confiar nas convicções primárias da mente, tanto quanto no processo de raciocinar. Terceiro, conhecimento relativo da ciência, nos seus vários setores de investigação humana, uma vez que ela se relaciona com a Bíblia, seja para explicações como para criticá-la. 4. O conhecimento das línguas originais é fundamental, em que foi escrita a Bíblia.
a Bíblia, a fim de se poder determinar com precisão o significado dos termos. Então é fundamental conhecer o grego, o hebraico, o aramaico. Quinto, é preciso ter uma santa afeição para com Deus. Somente o coração regenerado poderá sentir propriamente sua necessidade de uma revelação divina ou entender aquela revelação. Sexto, óbvio que somente a razão e com a razão e através da razão não se chega ao conhecimento de Deus, mas é preciso ter a iluminação do Santo Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus pode penetrar as coisas de Deus e assim, somente Ele é capaz de iluminar a mente humana para apreendê-las. 1 Coríntios 2, 11 e 12. As palavras que o apóstolo Paulo falava, pregava, não era de saber humano, mas eram transmitidas no poder do Espírito Santo de Deus. E aqui finalizo o vídeo 3 da nossa aula 2. Até lá o vídeo 4. Até lá.